Glória a Deus por la vida de los amados hermanos que estão aí conectados, outros que se vão a conectar com o passo do tempo, amém? Estamos contentos, amados hermanos, com as coisas que Deus vem haciendo. Deus vem haciendo coisas maravilhosas, grandes, tremendas, em meio de seu pueblo. Deus nos vem surpreendendo muitas vezes. Muitas vezes passamos por situações e não vemos um horizonte, não vemos uma possibilidade de uma saída, pero o Senhor está sempre pendente de nossas situações, amém? Seja qual seja o problema que enfrentemos, seja qual seja a situação que está aí por delante, o Senhor não nos perde de vista. Estamos bajo sua mirada em las 24 horas do dia. Por esse motivo, por essa razão, irmãos, é que nós oramos, amém? Oramos não somente para pedir, evidentemente, mas também hacemos orações de ação de graças, verdade? Porque não todo é pedir, pedir e pedir. Temos que também ter aquela oração que vem carregada de gratidão, amém? Gratidão por as coisas já alcançadas em Deus. Quando falamos de redes de oração, verdade? Campanhas de oração, enfim, as igrejas abrem esta porta, verdade? Para que as pessoas enviem pedidos de oração. E nesse momento o Senhor nos dá essa direção de estar orando online, verdade? 2 vezes a semana, para que a gente que não tem voz, que não tem onde tocar na porta, que sua igreja está cerrada, ou enfim, que não congregue em nenhuma parte, que necessite de oração, esta pessoa pode encontrar um meio por onde apresentar delante do Senhor suas petições, porque às vezes está orando sola, se sente solitária, se sente sem a companhia, sem o respaldo de alguém. E Deus abre essas portas. Há muitas redes de oração por aí, gente orando, muita gente, verdade? Agora, como funciona isto, irmãos? Evidentemente que nós apresentamos delante do Senhor as petições da gente. É Deus que faz as coisas, não somos nós outros, amém? Devemos sempre entender claramente isso. Pedimos, clamamos, suplicamos ao Senhor, ajudamos você em tuas orações, nos sumamos a você, nos agregamos, nos acrescentamos em tua lista de pedidos, verdade? Em aqueles que vão estar intercedendo por tua situação, mas confiando sempre que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Ora, o que quero falar nesse momento, irmãos, antes de entrar na palavra, é que às vezes nós outros pedimos oração, vamos a uma igreja e pedimos, pastor, ora por isso, por aquele. Em no grupo de oração da igreja, as semanas da intercessão, a gente leva aí seus pedidos de oração. E sabe uma coisa que falta depois de tudo isso? É aquele momento em que tu vuelves, amém? Vuelves para dizer, oiga, já não tem mais que orar por isso, já Deus ha atendido a oração, amém? Então, se às vezes estamos orando indefinidamente por um problema que já teve solução. Por quê? Porque a gente não teve o valor de regressar, ou pegar uma chamada, ou mandar uma mensagem e dizer, pastor, sabe aquela oração que pedi tal dia? Já Deus contestou, já o problema se foi, já a situação se apresentou. E aqui estamos contentos e agradecendo a Deus por la mano do Senhor. Entende, irmãos? Esse testemunho não é para que uno que está orando por você se llene de orgulho e dizer, Deus me usou, minha oração é que foi ela que propiciou o milagre. Não, não é por isso, amém? A glória sempre é para Deus, nós outros nos escondemos em sua glória, amém? Não teremos glória própria. A glória que se manifesta em nós outros e através de nós outros é do Senhor, amém? E a Ele, lhe damos a Ele toda a glória e toda a honra. Pero é necessário esses testemunhos, que você diga, veja, oravam por mim tal dia, muito tempo passaram orando, clamando, e a hora que está a solução. Em primeiro lugar, para que não sigamos orando por algo que já foi alcançado, que já foi respondido. Que direcionemos aquele tempo que estamos orando por uma causa já alcançada, que direcionemos para outras necessidades, amém? Em primeiro lugar é por isso, ok? Se oramos por uma sanidade e tu já alcançou a sanidade, diga, pastor, já não tenho mais que orar por isso, talvez ore por outra coisa, pero esto já Deus me bendijo, amém? Essa é uma causa. A outra é
para que tu puedas dar testemunho do poder da oração. A oração tem um poder tremendo, irmãos. E quando hablo de oração, hablo de entrar na presença de Deus, hablo de conversar com Deus, apresentar delante do Senhor tus petições, tus necessidades, tus problemas ou os problemas de tus queridos. Enfim, isto é orar, é conversar com Deus. Amém? E nós outros estamos dispostos a entrar na presença de Deus para conversar com Ele a tu favor. Amém? Que Deus pueda bendecir tu vida em esta manhã. Pero, repito, uma vez alcançada a bendição, haz-nos saber. Amém? Diga, escreva, pastor, já a bendição chegou, já Deus tocou, já a porta se abriu, a sanidade chegou, enfim, a provisão nos alcançou, enfim, para que sepamos, aunque nós outros já de antemano sabemos o alcance e o poder da oração, pero há gente que está escutando nesse momento e não teria muita fé, amém? E um testemunho de algo já alcançado ajuda a fortalecer na fé aqueles que estão débiles, amém? É para isso. Então, se Deus já te bendijo, se Deus já te ha bendecido, amém? Dê testemunho. Mas tá, porque não queremos estar orando por algo que já te alcançou, verdade? Está orando sempre por lo mesmo, se Deus já respondeu, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra, então. Queremos orar, pero também queremos bendecir-te com a palavra. Porque oramos a palavra, amém? Se você está em sua casa e tem acesso a uma Bíblia, você pode, nesse momento, abrir tu Bíblia no livro de Hechos, capítulo 12. Os que estão em Brasil acompanhando essa live, seria o livro de Atos, capítulo 12. Sabemos, irmãos, que nesse tempo havia uma grande persecução na igreja do Senhor, na igreja primitiva. Havia uma grande persecução e vemos que Jacob, um dos discípulos do Senhor, havia sido morto a filo de espada. Foi o que fizeram, lo mataram, a espada, enfim. A persecução era terrível naquele tempo, terrível, irmãos. Então, disse a palavra que Herodes se agradou por lo que sucedeu, por haverem matado Jacob, verdade? Porque a gente se gozou, se alegrou, e para um governador, quando ele toma uma atitude em que ele vê a reação positiva da gente, isso lhe agrada a ele, porque está pensando, estou fazendo a coisa bem, verdade? O povo que me criticava, o povo que me perseguia, agora está a meu favor, está me aplaudindo por algo que hice. Então, Herodes se alegrou e que pensou? Bueno, vamos prender outro, do mesmo grupo, do mesmo caminho, da mesma igreja, e vamos proceder a lo mesmo, vamos prendê-lo, vamos torturá-lo, vamos matá-lo, porque isso agrada ao povo. E foi o que sucedeu com Pedro, amém? Capítulo 12, versículo 5, diz assim: assim que Pedro estava custodiado em la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oração a Deus por ele. Havia uma igreja que orava por Pedro, igreja essa de la qual Pedro, nesse momento, era o líder, né? Era o líder dessa igreja. E justamente o líder lo levaram preso. Herodes contento, o povo está comigo nessas coisas que estou fazendo. Pero a igreja, diz a palavra que a igreja hacía sem cessar oração por Pedro, amém? Disse, e quando Herodes le iba a sacar, aquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, sujeto com duas cadenas, e os guardas delante de la puerta custodiavam la cárcel. Ou seja, aparecer aqui para Herodes e todo aquele povo, Pedro era um homem muito peligroso, amém? Por que peligroso? Porque predicavam na palavra que lhes doía aos ouvidos, lhe causava um problema em seus ouvidos. A mensagem era muito forte, era mensagem de arrependimento, era mensagem de salvação,
pero era um mensagem que traía solução e conversão aos corações. Era um mensagem que liberava a gente da esclavitud romana, da ideologia romana, da religiosidade de los judíos também. Então, esse evangelho, essa palavra que Pedro predicava e a igreja se movia nesse tempo, incomodava a gente, incomodava. E então, se esse homem, que era um simples homem, verdade, está aí amarrado com cadenas, verdade, com soldados à la puerta, dormindo em meio de 2 soldados, enfim, estava guarnecido, bem guardado, bem aprisionado, como se fosse um grande assassino, um grande maleante, verdade? Pero era que? Um predicador da palavra, amém? Então, hermanos, disse que Pedro dormia, né? Não sei se dormia tranquilamente, é verdade? Não sei se dormia porque estava cansado, não sei, por alguma razão ele dormia, seu corpo necessitava recuperar-se, quizá daquele problema todo que estava enfrentando. Ele dormia, a questão é essa, que ele estava dormindo. Pero mientras Pedro está dormindo em la cárcel, a igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está na presença de Deus, pedindo a liberação de seu líder. Isso é tremendo, irmãos. Então se diz que o versículo 7, verdade? E o versículo 6 nos diz que quando Herodes le iba a sacar, que é dizer le iba a sacar? Iba a sacar Pedro de la cárcel para levá-lo publicamente e matá-lo. Essa era a ideia de Herodes, sacá-lo em público, porque em público a gente lo iba a aplaudir, a gente le ia dar razão a todo o que estava fazendo, e ele ia sentir-se um líder, verdade, um político aceitado por la população, e esse é o prazer que tem todo político, ser aceitado por la gente, verdade? Aunque tenha ideias raras, aunque tenha ideologias contrárias a lo que o povo crê, pero se ele hace uma coisa e recebe aplausos, isso lhe alegra o coração. Então, se hace com que ele siga sendo aquele, tratando de sempre buscar algo que agrade a la gente. Nós outros vivimos em meio da política, infelizmente, le guste ou não, vivimos e somos, às vezes, afetados por essas situações, verdade? Em que os líderes políticos, governadores, enfim, líderes das nações, das cidades, fazem muitas coisas que desagradam a la gente, muitas coisas, verdade? Tomam decisões que desagradam muita gente, pero também algumas poucas agradam, amém? Algumas poucas agradam. E essas poucas que agradam, eles põem atenção a essas coisas e tratam de repeti-las, tratam de fazer com maior ênfase, verdade? Para que tenham pelo menos algo de aceitação da gente. E Herodes queria isso, queria mais e mais aceitação do povo em um momento em que esse povo era dominado por o Império Romano, verdade? Então, quando ele ia sacar em público, disse que aquela mesma noite estava Pedro dormindo. Mientras Pedro estava dormindo, Herodes estava maquinando. Está entendendo? Mientras nós outros estamos dormindo, às vezes, o inimigo está maquinando, vendo a ver o que vai ser quando amanheça o dia. Que trampa nos vai pôr no caminho, que problema nos vai apresentar, que tentação nos vai pôr no coração. Dormimos, às vezes, hermanos, tranquilos como se nada, pero não reconhecemos, às vezes, se nos olvida muitas vezes, que no reino espiritual há espíritos malignos, principados, potestades, demônios, que estão maquinando, que estão idealizando, projetando coisas para causar-te problema, para causar problema aos tuyos, a tua família, a tus negócios, enfim, a todo o tuyo. Mientras tu duerme, há quienes não duermem, me está entendendo? Deus evidentemente não dorme, claro que não, pelos demônios tampouco, amém? Então, se mientras Pedro está dormindo, Herodes está em aquela mesma noite pensando o que vai fazer com Pedro amanhã, quizá lo saco ao parque, onde há uma aglomeração de gente, quizá lo llevo a um lugar onde a gente vai estar aí e me vão aplaudir por lo que vou fazer com esse homem, verdade? Ele queria isso, ele queria
posição, status, fama, queria aplauso, aunque tivesse que matar um servo de Deus. Isso para ele não importava, ele queria ser aceitado por la gente. Então, se quero repetir isso para você. Mientras tu estás dormindo, há espíritos malignos que estão maquinando em tu contra. Amém? Por isso devemos dormir, sim, evidentemente, pero com o espírito despierto. Amém? Que tu corpo duerma, pero que tu espírito permaneça conectado com o Senhor. Antes de dormir, pida ao Senhor: Senhor, cubre minha vida com a sangue de Cristo. Cubre minha família, cubre minha casa, cubre meu negócio, cubre a reunião de trabalho que vou ter amanhã, cubre meu trabalho que vou chegar amanhã delante do jefe, do empresário, cubre meu trabalho quando vou ao campo, quando vou à la fábrica, quando vou em algum lugar. Senhor, cubra este dia que está por amanhecer, mientras duermo, que o Senhor esteja cuidando e repreendendo toda artimanha que o inimigo esteja engendrando no reino espiritual em la madrugada. Amém, irmãos? Necessário dormir bajo oração, amém? Bajo oração. Nunca te acuestes sem dormir, nunca te acuestes sem orar por ti mesmo, por los tuyos, por tu família, por tus entes queridos que estão cerca, pero também los que estão lejos, porque muita gente se acuesta e não ora, sequer agradece a Deus por aquele dia. Tu que tens esse conhecimento, hazlo, amém? Por ti e por los tuyos. Porque mientras Pedro dormia, Herodes maquinava, amém? Guarda bem isso. Então se diz o versículo 7. E aqui que se apresentou um ángel do Senhor, e uma luz resplandeceu em la cárcel, e tocando a Pedro no costado, lhe despertou, dizendo: levanta-te pronto. E las cadenas se le cayeron de las manos. Isso não foi ao amanhecer, foi aún em la mesma madrugada. Pedro estava dormindo todavia, e o ángel do Senhor viene, toca a Pedro e disse: levanta-te, verdade? Disse que o momento que o ángel lhe toca a Pedro ao costado, ele se desperta e, à mesma vez, as cadenas se rompem. Amém? Que o ángel do Senhor te pueda tocar nesse momento e toda cadena de prisão, todo grilho, toda atadura se lhe rompa, se destrua, seja quebrantado de sobre tu vida e nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Tu que te sentes atado, tu que te sentes aprisionado, tu que te sentes aí atemorizado por ataduras, por prisões em tu casa, em tu família, entes queridos que estão em uma prisão mesmo, em uma cárcere, outros que estão aprisionados em uma cama de hospital, outros que estão aprisionados em uma silla de ruedas, que sejam levantados nesta manhã, sejam tocados por o mesmo ángel do Senhor em seu costado e se despertem para uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus se está contente com Deus. Amém? Diz que se lhe rompem as cadenas, se caem de las manos, e lhe dijo el ángel: cíñete e átate las sandálias. E lo hizo así, e lhe dijo: envuélvete em tu manto e sígueme. Uau, aleluia, irmãos, que tremendo como recebimos, quando recebimos a visita do ángel do Senhor, amém? Não esses angelitos que pintam nos quadros aí, por aí, todos os caritas rosaditas, rito azul e cabelito amarillo. Não é esse ángel que estamos falando do ángel do Senhor, amém? É o mesmo Senhor quando viene e nos toca, e nos levanta, e nos desperta daquele sonho, amém? Disse, hermanos, que quando o pior estava por suceder, a oração persistente de aquela gente encontra resposta, amém? Glória a Deus. Repito, Pedro onde estava em la cárcel dormindo, e a gente onde estava, ponga atenção, veja o que está sucedendo aqui. Pedro está em la cárcel dormindo, a gente está em la casa orando, e Herodes está em seu palácio maquinando. Está entendendo essas três coisas que estão sucedendo simultaneamente? Amém? Vamos quitar uma ali aí, tá bem? Imagine-se que Pedro está orando, que Herodes está maquinando o pior para ele, e não há uma igreja que ore. Que lhe parece? Que podia haver sucedido com Pedro ao amanhecer? Ou quizá na mesma madrugada. Pero el ángel del Senhor se apresentou na cárcel em um momento de Pedro estar dormindo,
porque havia uma igreja que orava. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz a palavra que o Senhor envia seus ángeles. Ele dá ordem a seus ángeles para que nos livrem. Por quê? Porque nós outros, desde aqui da terra, estamos bombardeando o reino espiritual, estamos orando, estamos em conexão direta com Deus, e allá desde o céu o Senhor escuta nossas orações e envia seus ángeles a nosso favor. Amém? Então essas três coisas sucediam simultaneamente. Amém? Pedro dormia, a igreja orava e Herodes maquinava. Pero a igreja orava e o ángel do Senhor se apresentou. E aí, acabamos de ler o que sucedeu aqui. Então, quando o pior estava por suceder, a oração persistente de aquele pueblo encontra resposta. Quero marcar claramente em tu coração esta palavra. Quando o pior está por suceder, aquele pior que tu tens em mente, se isso acontecer, Deus, que vai suceder comigo? Se vou ao médico e o exame vai sair um tumor maligno, Senhor, que vai suceder comigo? Se vou ao médico e disse o médico que o bebê que está em meu ventre tem problemas. Ou seja, uno está sempre esperando o pior. O pensamento de uno, muitas vezes, somos bombardeados por tantos pensamentos negativos, estamos sempre pensando no pior. Aunque estamos orando, pero esperamos o pior. Às vezes oramos e não temos uma fé tão arraigada, tão fortalecida. Oramos, pero porque não temos muita fé em aquilo que oramos, pero creemos em outra coisa. Amém? Disse a palavra aqui, irmãos, que mientras Pedro dormia, Herodes maquinava, pero uma igreja orava. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então se disse aqui, irmãos, que quando o pior está por suceder, a resposta da oração chega. Amém? Dice, hermanos, versículo 8. Bueno, dice o ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía uma visão. Amém? Vocês estão vendo o que está sucedendo aqui, irmãos? Isso me leva a crer que Pedro dormiu realmente crendo que o iam a matar. Amém? Esse era o pensamento. Está muito claro aqui. Quando o ángel viene, quando algo sobrenatural acontece. Pero, irmãos, Pedro era um homem de Deus, um homem espiritual, um homem que havia passado por o Pentecostés, não muito lejos desses dias. Há poucos dias de haver sucedido o Pentecostés, aquele avivamento, derramar do Espírito Santo, Pedro predicando, 3.000 almas se converteram, depois mais 5 almas se convertem. Ou seja, era um homem usadíssimo por Deus, e é por essa razão que incomodava Herodes, incomodava os judeus também, que perseguiam a igreja. Este mesmo homem vê algo sobrenatural sucedendo. Por quê? Porque ele estava aqui na cárcere e não estava solo. Ele disse a palavra que ele dormia entre 2 soldados e haviam 2 soldados mais à la puerta. E además de isso, tinha cadenas em suas manos. Ou seja, verdade que sim? Como que Pedro não teve esse discernimento de saber quem é esse que me manda, que me toca ao costado, que me desperta, que se me rompem as cadenas e que me diz, cíñete, vístete, amarra a sandália e vámonos? Verdade que sim? E a palavra diz aqui, irmãos, não sabia que era verdade lo que hacía o ángel, sino que pensava que veia uma visão. Como pode ser uma visão se ele estava já sem as cadenas, se a porta se havia aberto, se ele estava saindo da cárcere? Amém? Isso acontece com nós outros, irmãos. Estamos orando, estamos clamando e Deus já atendeu a oração e nós outros todavia estamos sem ver o que está sucedendo. É dizer, nos falta fé. Oramos, pero a fé não está assim tão fortalecida. Diz a palavra aqui, versículo 10. Havendo passado a primeira e a segunda guardia. Primeira e segunda guardia. Ao abrir-se as portas, a primeira e a segunda guardia, diz que Pedro passou junto com o ángel. Disse,
e chegaram a la puerta de hierro que dava a la ciudad. Já estavam saindo de la cárcel hacia la ciudad. Amém? Não sei quantos metros caminharam, qual o percurso que fizeram, pero já passavam a primeira porta, a primeira guardia, a segunda guardia. Disse, e chegaram a la puerta de hierro que dava a la ciudad, la qual se les abriu por si mesma. Aleluia. Crê você que o ángel vinha com uma chave, verdade? Claro que não, irmãos. O ángel não tinha chave. O ángel tinha o poder do Senhor. O ángel havia sido enviado por el Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, as portas se abriram, irmãos. Simplesmente se abriram por si mesma. Disse a palavra. Se abriram por si mesma e salidos passaram uma calle e logo o ángel se apartou dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, e quero repetir o que havia dito no princípio. Sabe quando você ora, ou quando você lhe pede oração a alguém, verdade? E a pessoa orou por você, e você alcançou o milagre que esperava, em algum momento Deus respondeu tua oração, verdade? E tu não tens o valor, por lo menos para contar, para dar o testemunho, para dizer, veja, já Deus me alcançou, já Deus me ha bendecido, já. Ah? Aqui, irmãos, sucede algo semelhante, verdade? Sucede algo semelhante. Disse a palavra que salidos passaram uma calle e logo o ángel se apartou de ele. Ou seja, é o momento que Pedro está livre, o ángel se dá conta que já não necessita mais seu serviço, seu trabalho aí. Amém? O ángel se dá conta, sabe perfeitamente que já não necessita acompanhar a Pedro. Porque o trabalho do ángel era libertar a Pedro, liberar Pedro da cárcel. Amém? As orações que tu nos pede a nós outros e a outros grupos de oração é para que Deus haga esse milagre que tu estás pedindo ao Senhor. Uma vez o milagre alcançado, não tem por que o anjo permanecer com Pedro. Está entendendo? Uma vez tu milagre alcançado, não tem por que eu seguir orando por eu mesmo milagre, porque já Deus te alcançou. Me está entendendo, irmãos? Amém? É tremendo isso, irmãos. Que você se arme de valor e entenda isto. Amém? Se já Deus te alcançou, te bendijo, respondeu a tua oração, já não tens que seguir em isso. Brinque a outro ponto, vá ao outro lado. Então, se o anjo sabia, bueno, já está livre. Já hice mi trabalho. Por que vou permanecer com Pedro? Agora Pedro já sabe o que tem que fazer, está livre. Amém? Quando Deus responder a tua oração, chama tu pastor, chama aquelas irmãs da oração, chama aquele irmão que ora por você há muito tempo e diga, ô meu irmão, já é nessa área, já Deus me alcançou. Amém? Foi o que sucedeu aqui, irmãs. El ángel do Senhor disse que se apartou de ele. Amém? Já havia feito seu trabalho. Então, irmãos, disse a palavra aqui, Pedro, entendo, irmãos, que não tinha esperança. Amém? Ele dormiu sem esperança. Ele dormiu consciente que ao chegar a manhã, ao despertar o sol, lo iam a sacar de la cárcel e lo iam a matar. Esse é o pensamento de Pedro. Dormiu porque já estava resignado, não tinha nada que fazer mais. Amém? Ele sabia o que havia passado com Jacob, um dia ou dois, ou não sei quantos dias atrás, ele sabia. E o fim que ele esperava era este, a morte. Ele sabia disso. Amém? Está dormindo porque está resignado. Amém? E tanto é que o anjo lhe aparece, ele sigue sem crer que era um anjo. Sigue sem crer lo que hacía o anjo. Sem dar-se conta que a liberação dele foi de forma sobrenatural. Aún com toda a sobrenaturalidade que lhe acercou e que lhe propiciou a liberação, ainda assim, Pedro está sem entender. Amém? Não entendia o que o anjo fazia, mas o anjo não se detuvo a explicar-lhe. Amém? Simplesmente o anjo lo sacou a la puerta e disse, bueno, agora siga tu caminho, já terminei meu trabalho. Então, irmãos, Pedro não tinha essa fé de pensar que,
alguém está orando por mim, Deus me vai liberar. Não, eu estava consciente que ia morrer. Não esperava que pudesse ser alcançado por la mano do Senhor. Amém? Pero Deus lhe alcançou. Amém? Então se diz, hermanos, versículo 11. Disse, então Pedro, volviendo em si, finalmente, volviendo em si. Que tu puedas volver em si en esta mañana, amém? Que tu puedas entrar em razão en esta mañana, em dar-te conta que quantas coisas Deus te ha respondido. Amém? Que quantas coisas o Senhor ha atendido, quantas orações o Senhor tem atendido tus petições, quantas. E quizá você, por não lograr ver, não lograr discernir o que Deus já ha hecho em tu vida, tu sigues clamando que o Senhor envie o ángel. E o ángel já ha venido, já ha hecho o que tinha que fazer, já regressou de onde vino, e tu estás aí todavia clamando por lo mesmo, porque te falta o discernimento de saber que já Deus te contestou em algumas coisas. Amém? Diz, hermanos, que então Pedro, volviendo em si, dijo, agora entendo. Oh, glória! Agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado seu ángel. Hermanos, isso é tremendo. Eu quero repetir isso. Pedro, quem era Pedro? Era um grande homem de Deus, hermanos. Um homem sujeito bajo a ordenança do Espírito Santo, lleno do Espírito Santo. Aun quando andava com Cristo em vida, era um homem acostumado a ver milagros, né? Ele, quantas vezes Jesus enviou eles de 2 em 2 para hacer milagros, sanar enfermos, echar fora demônios. Era um homem acostumado com o sobrenatural. O sobrenatural para Pedro não era algo novo. O sobrenatural para Pedro não se deu apenas depois do Pentecostés. Não, muito antes, muito antes. Já o sobrenatural lo cercava a Pedro. Pedro estava acostumado com o sobrenatural. Ele viu seu maestro fazer grandes coisas. Ele mesmo lo hizo quantas coisas por o nome do Senhor, bajo o respaldo do Senhor. E agora, depois do Pentecostés, estava lleno do Espírito Santo. Amém? Predicava, orava com poder. 3.000 almas, 5.000 almas. Viu o poder tremendo. Amém? Incluso, disse a palavra aqui, que Dorcas, no capítulo 9, foi ressuscitada. Quem foi que orou por ela? Foi Pedro. Amém? Um homem que havia ressuscitado mortos. Você me está entendendo, irmãos? Um homem que havia ressuscitado mortos, agora está na cárcere, dormindo, resignado, creyendo que realmente o que Herodes dijo era o que ia suceder. Sucede todo esse mover sobrenatural em la liberação de Pedro, e solamente depois de estar na meia calle é que ele se volve em si, cai em razão e disse, agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado seu ángel. Ele, se não foi o ángel que lhe abriu a porta, quem foi, irmãos? Você me está entendendo? Hã? Sabe aquela situação que às vezes nós estamos com a mente turbada? Estamos com a mente nublada, amém? A solução está aí, muito cerca, e nós estamos tão envoltos em aquela atmosfera de problema, de tribulação, de preocupação, que não vemos a solução. Por essa razão, irmãos, a oração de uma pessoa que está fora de tu problema tem um maior alcance. O que hace? Te abre os olhos. Começa por aí. E a solução viene. E tu te das conta, Deus ha hecho um milagre. Às vezes nem é milagre. A solução já estava aí, tu que não veia. Claro que no caso de Pedro foi milagre, amém? Pero há situações, há orações que são contestadas, e não é porque Deus ha hecho um milagre, não. A situação e a solução já estava aí. Pero como estávamos nós com a mente turbada, preocupado, estressado, amedrentado, estávamos cegados, não veíamos a solução. Às vezes, ao alcance de nossa mão. Amém? Então, se algum milagre hizo o Senhor, foi que nos abriu os olhos. Amém? Glória a Deus. Então, se disse Pedro, agora entendo que o Senhor ha enviado seu ángel e me ha livrado de la mano de Herodes
e de todo lo que o pueblo de los judíos esperavam. Os judíos esperavam sangue. Os judíos iam llenar as praças, os lugares aí do sacrifício de Pedro, e se iam a gozar e se iam a alegrar, amém? Pero Pedro finalmente logrou entender. Logrou entender, irmãos. Eu quero dizer para ti nessa manhã que quizá você tem que começar a orar, não para que Deus haga milagros em situações que tu estás vivendo, senão que tu comeces a orar para que Deus te abra os olhos. Amém? A lo mejor a solução aí está muito cerca tuyo. E tu estás aí clamando, Deus, haz um milagre, Deus, abre a porta, Deus, repreende não sei o que, Deus, haz isso, haz aquele. E quizá Deus está querendo dizer, hijo mío, hija mía, a solução está aí. A solução está cerca aí. Abra tus olhos. O medo, irmãos, o medo paralisa. Amém? O medo paralisa a gente. A pessoa amedrentada, estressada, deprimida, angustiada, não logra ver as coisas com claridade. E Pedro não veia as coisas com claridade. O último momento de lucidez de Pedro foi quando se acostou a dormir. A partir de aí, como que a mente se... Deixou de pensar, deixou de meditar, deixou de entender as coisas, deixou de ver com claridade, porque o último pensamento dele, antes de dormir, era: amanhã me vão cortar a cabeça. Sabe quando você se acuesta preocupado, preocupada, e te queda pensando: ai, amanhã o gerente do banco me vai chamar e me perdi a casa. Esse é o último pensamento que tu tens na mente. Ai, amanhã eu vou ao hospital médico e já sei o que o médico vai dizer do exame que isso e não sei quanto. Esse último pensamento, te dormiste atribulado pensando em lo pior. Não é que dormiste tranquilamente, eu sonho de los angelitos. Não, te dormiste atribulado, preocupado, e o último pensamento foi negativo. Isso sucedeu com esse homem aqui. O último pensamento que passou na mente dele antes de dormir foi de: amanhã se acabou para mim. Amém? Então, irmãos, disse aqui que Pedro realmente entende que era o ángel do Senhor. Finalmente se lhe abre os olhos, verdade? Teve que sair a meia calle para dar-se conta que Deus já havia liberado ele. Então, irmãos, Deus traz a resposta de oração muitas vezes, amém? Para dar testemunho, amém? Para que tu puedas ver o resultado de tua oração. O versículo 12 diz assim: e havendo considerado isto, chegou a la casa de Maria, la madre de Juan, el que tinha por sobrenome Marcos, donde muitos estavam reunidos orando. O que a gente estava fazendo? Orando. A gente estava orando. É isso que estavam fazendo, irmãos. Então se disse aqui que Pedro, no momento que considerou que realmente estava livre, que o anjo lhe havia liberado, que hace ele? Ele vai à casa de Maria, né? Aí onde se reunia a igreja. Acuerde-se que naquele entonces as igrejas eram nas casas, e aí estava Maria, a madre de Juan, né? Juan Marcos, depois mais tarde vamos saber que era Juan Marcos. Disse: eu que tinha por sobrenome Marcos, aqui está, donde muitos estavam reunidos orando. Que hora era? Era madrugada, irmãos. Eles passaram a noite orando. Está entendendo? Em la madrugada, mientras Pedro dormia, o anjo le despertou e ele liberou da cárcel. Pedro camina por las calles de la cidade, chega à casa e a gente está aí. Eu me imagino, irmãos, Pedro na porta escutando, a gente orando, clamando, falando em línguas, aquele mover sobrenatural de oração, as irmãs brincando, e aquele mover tremendo, aquela atmosfera de oração, amém? E Pedro na porta, amém? Sabe o que significa também isso, irmãos? Que Deus, Ele traz a resposta de oração muitas vezes para testemunho, amém?
E por isso que eu digo que é necessário que tu des testemunho uma vez alcançado a tua bendição. Amém? Para aqueles que estão orando, se deem conta, uau, não oramos em vano. Aunque a oração nunca é em vano, verdade? Pero que a gente se arme também de fé. Porque aquele que ora necessita ver sua fé fortalecida. E como é que sua fé também se vai fortalecer? Em la medida que os testemunhos vão chegando. Em la medida, como se forma o intercessor de fé? É aquele intercessor que está orando e está vendo o resultado. Me está entendendo? Por aí é o motivo e a razão que estou falando muito disso aí. Deu testemunho disso. Ele disse, oiga, já não tem mais que orar por isso. Já o anjo não tem mais que estar aqui, porque a bendição é chegado. Amém? Então, se Deus lhe ha permitido que o testemunho, que o resultado das orações daquela gente, aunque sem muita fé, que o resultado les tocara a porta. E o resultado era Pedro livre da cárcel. Então se disse, verdade? Donde muitos estavam orando. Versículo 13 disse, quando chamou Pedro a la puerta del pátio, salió a escuchar uma muchacha chamada Rod, la qual, quando reconoció a voz de Pedro, de gozo, não abriu a puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estava a la puerta. Amém? Glória a Deus, irmão. Uma muchacha. Era uma muchacha, uma jovem. E para os espanhóis, os hispanos, uma muchacha significa dizer uma jovencita. Podia ser uma adolescente, quizá, 10, 11, 12 anos, 15, 16, não sei. Mas não era uma mulher formada, era uma jovem, uma muchacha. Talvez essa muchacha nem estava aí involucrada com as questões da oração. Eu me dou a liberdade de pensar quem seria esta muchacha chamada Rod. Claro que o nome dela mais tarde aparece no livro de Hechos. Pero, qual era o papel desta muchacha? Quizá o papel desta muchacha era cuidar da porta. Quizá de lejos ela orava com os demás, pero com uma mirada na oração e com outra mirada na porta. Porque, repito, havia persecução. O líder de eles estava preso. E se os guardas se deram conta que havia uma casa onde a gente estava orando, clamando, em na pura madrugada, quizá alguém pudera dizer, olha, venham os policiais aqui que essa gente siga orando, essa gente siga sendo buia aqui no vecindário, com essas orações e a todo volume. Então, quizá ela estava realmente cuidando da porta. Verdade que sim? Pero foi ela que reconheceu a voz de Pedro. Amém? Foi ela que reconheceu a voz de Pedro. E disse que foi levar as buenas novas. Ou seja, estava tão llena de gozo, de alegria. Ela disse, uau, nossa oração foi contestada. Tenho que dizer a esta gente. Se ele olvidou de abrir a porta, simplesmente foi ao grupo de oração a contar, veja, Pedro já está à la porta. Já não temos que seguir orando. Ou se vamos seguir orando, que seja de ação de graças a Deus, para agradecer o que Deus já ha hecho. Pero diz a palavra no versículo 15, hermanos. Disse, e eles lhe disseram, estás louca. Está entendendo? Estás louca. É dizer, hermanos, que essa jovencita não era do círculo de oração. Amém? Era uma jovencita que estava aí na reunião. Talvez sobrinha de alguém, filha de alguém, não sei. Pero para que la dijeran louca, é porque não era do grupo de los grandes de la oração, de los intercessores de la oração, verdade? Porque sempre em um grupo de oração, de intercessão, há um certo respeito, verdade? As pessoas se respeitam, verdade? Há toda um mover de respeito, de reverência. Nadie se vai levantar a um intercessor e dizer, tu está louco, orando essa coisa. Não. Ou seja, e quando dizem isso a ela, claro está que ela não era de grupo de oração. Por lo menos de los mais unidos, verdade? Estás louca. Pero ela assegurava que assim era. Então eles diziam, és su ángel.
Sabe o que significa isso? É su ángel. Não é que era o ángel de la guarda de Pedro. Claro que não, evidentemente que não era isso. Para eles, hermanos, o ángel de uma pessoa sucedia assim. Quando uma pessoa moria, né? El alma de la persona quedava mínimo 4 dias vagando por aí hasta ir à presença de Deus ou a outro lugar, verdade? Se acorda quando Lázaro morreu, verdade? Que chamaram a Jesus. E Jesus estava em uma cidade predicando e permaneceu aí como se nada. Pero Senhor, Lázaro, tu amigo está enfermo. E o Senhor, tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. Pero ele morreu, verdade? Ele morreu, Lázaro morreu, irmãos. E diz que Jesus quedou 2 dias mais. Ou seja, 4 dias, ao 4º dia, foi que Jesus chegou à casa de las hermanas de Lázaro, de Maria e Marta. E aí está toda a gente chorando, aquele alvoroço todo, verdade? Então, se significava dizer que para eles, as pessoas depois da morte, solamente depois de 4 dias, é que tomava seu lugar, seu destino, já seja para o céu, já seja para o inferno. Amém? Em 4 dias, todavia, el alma, que eles diziam, el ángel de la persona, estava todavia aí. Então, seu pensamento de eles é: Pedro já está morto, o que vem aí tocar aí é o ángel dele, é a alma dele que vem a hacer alguma coisa aí. É su ángel, dizem eles, verdade? Já lhe creiam morto. É dizer, então, que a oração de eles, já que nem era mais por a liberação de Pedro, senão para que eles mesmos não fossem as próximas vítimas, talvez, né? Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, esse versículo 15 disse: mas Pedro persistia em chamar. Uma alma não vai falar assim, verdade? Um anjo não vai falar dessa maneira. Pero Pedro persistia em chamar. E quando abriram e lhe vieram, se quedaram atônitos. Uau, que tremendo isso, irmãos. Quando abriram e lhe vieram, quedaram, disse, atônitos. Amém? É decir, irmãos, nós outros que somos seres espirituais, amém? Seres, homens e mulheres de oração, amém? Gente que lhe gusta a oração, a intercessão, amém? Gente que vive em los lugares altos, buscando a presença do Senhor. Muitas vezes a solução está aí, nós outros não estamos entendendo, não estamos vendo, como foi o caso dessa gente. Le hicieron louca a muchacha. Oh, a muchacha escutou a Pedro, sabia que era Pedro, e aún assim a gente dizia que ela estava louca. Verdade? Então, irmãos, Pedro persistia em chamar, e muitas vezes a bendição de Deus está tocando a nossa porta e nós outros não estamos vendo. A lo mejor, hermanos, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, tu estás clamando por algo que tu sabe que já não tem, ou que não tens acesso como lo tinha antes, e a lo mejor a bendição de Deus já está tocando tu porta e tu não estás vendo, não estás escutando, não estás entendendo, como é o caso dessa gente aqui. A resposta da oração de eles, aí estava a porta da casa. Com solo abrir a porta, já se davam conta. Deus atendeu na sua oração. Pero não, irmãos. Permaneciam a portas cerradas, me estão entendendo? Permaneciam a portas cerradas, não creyendo que realmente Deus havia contestado suas orações. Quero dizer para ti nesta manhã, irmãos, que muitas vezes nós estamos orando por portas abertas. Eu quero crer que você em algum momento orou por isso. A mim mesmo, quantas vezes he predicado sobre esse tema, verdade? De las portas abertas, que Deus abre as portas, verdade? Porque a palavra diz que a porta que Deus abre, nada pode cerrar, e a que cerra Deus, nada la pode abrir. Então, se hablamos de portas abertas, teremos que falar com Ele mesmo. É Ele que cerra, é Ele que abre, não é nada mais. Amém? Então, vemos aqui, essa gente diz que quedaram atônitos por ver que a porta realmente estava aí, a resposta de suas orações.
Eu quero dizer para ti, nessa manhã que me estás escutando, e você está orando por portas abertas, mas o que está faltando verdadeiramente é que tu le abras a porta a lo que Deus já te ha traído, a lo que Deus já ha hecho. Muitas vezes estamos clamando por portas abertas e o que falta é que nós outros abramos nossa porta. A resposta já havia sido contestada, irmãos. Eu que necessitava que se ele abriram as portas foi Pedro e a porta se abriu. Agora lhe tocava a esta gente abrir a porta para ver a resposta. Você me está entendendo, irmãos? Eu que estava preso se deu conta que as portas se abriram, as cadenas se romperam, está livre. Este que não creia, a porta se abriu. E a gente que começou a orar com fé, ao final a fé se vai, se desaparece, e agora, o único que eles têm que fazer é abrir a porta. Então, se es dizer, nessa manhã, grave bem que eu te vou dizer nessa manhã, muitas vezes estamos orando para que Deus se nos abra a porta, e quem deve abrir a porta somos nós outros. Você me está entendendo? Nós estamos enfocados em algo, estamos clamando por algo, e queremos que Deus haga isso, porque é o pedido nosso, é a petição nossa, e Deus me tem que atender nesta área, e Deus está dizendo, não, eu quero apenas e solamente que tu abras a porta, apenas isto. Tu é que tens de abrir a porta, não eu, o Senhor está dizendo nessa manhã para ti. Bem? Esta gente sigue orando, pero com portas cerradas. E o Senhor está dizendo, querem que ele abra a porta a Pedro, a cárcel de Pedro? Não, isso já é hecho, já. Já Deus havia aberto a porta, irmãos. Estavam orando por isso, sim ou não? Oravam, Senhor, abra a porta da cárcel, que Pedro seja livre. E o Senhor, tá bem, abriu a porta a Pedro. Pedro está livre. Agora, quem necessita abrir a porta são eles. Que saia nesta manhã, quem tem que abrir a porta é você, não Deus. Já Deus ha aberto portas para ti. Já Deus te ha bendecido, já Deus te ha respondido, já Deus ha contestado orações, já Deus te ha apresentado soluções a tus problemas. Problemas esses que já não são tuyos, já Deus os tomou em sua mão, e aí está a solução, a la puerta de tu casa, pero tu permaneces a portas cerradas. Aleluia, irmãos, aleluia, abra a porta. Tu é que tens que abrir a porta, diz o Senhor nesta manhã, amém? Que tens tu que fazer? Não haverá algo que seja de parte tua a ser? Será que tu estás depositando todo em las manos do Senhor, incluso o que tu tens que fazer? Incluso o que lhe toca a ti hacerlo? Porque lo sobrenatural, o Senhor isso, irmãos, abriu a porta da casa, enviou um ángel, e de forma sobrenatural, Pedro agora está livre. Pero de forma natural, há uma porta que se abre de forma natural. A porta que se abre de forma sobrenatural, o Senhor envia o anjo. Pero a porta que deve se abrir de maneira natural, tu e eu és que temos que abrir. Aleluia! Por isso diz o Senhor em Apocalipse 3:20, e aqui estou a la puerta e chamo, se abres a porta, não todas as portas é o anjo que vai abrir. Há porta que tu e eu é que temos que abrir. Amém? Aunque seja, por lo menos para ver que Deus já ha contestado a oração. Siga orando por portas abertas, pero não se olvide, de vez em quando, abra tu a porta. A lo mejor a resposta está aí, tu não estás vendo. E foi o que sucedeu aqui. Pedro persistia em chamar, e quando abriram e lhe vieram, uau, é Pedro. Pedro estava na porta, irmãos. Amém? Quero deixar essa palavra para você. O que sigue depois aí, você pode ler o versículo 17, 18 e 19. Diz que Herodes se pôs endemoniado, quando se deu conta que Pedro já não estava mais ao alcance de suas manos, ao alcance de sua espada. Herodes se pôs endemoniado, mandou matar os guardas, isso um alvoroço tremendo. Que ao despertar em la manhã tu te encontres livre
e que o diabo chamado Herodes dessa história se ponga aún mais endemoniado de lo que já é. Amém? Glória a Deus. E tu saias livre de qualquer situação. Quero orar por você. Amém? Quero orar por pedidos que me han enviado nesta manhã. São muitos os pedidos. Ojalá pueda orar por todos. Bueno, aí vamos orando. Amém? Pero recibe esta palavra nesta manhã. Amém, igreja? Recibe esta palavra nesta manhã. Que o Senhor te ha dicho, te ha hablado. Amém? Que o Senhor ha ministrado tu coração. Amém? Há uma porta que o Senhor espera que tu abras. Essa porta é do coração. Amém? Abra a porta de tu coração ao Senhor. Amém? Antes de estar pedindo coisas a Deus, abra primeiro tu a porta. Ora com portas abertas. É mais ou menos assim. Amém? A gente está aí a portas cerradas com medo do coronavírus. Tranquilo. Amém? O Senhor tem um anjo do Senhor à porta de tu casa. Mantém tu porta aberta. Não esteja enclausurado como se estivesse em uma prisão. Amém? Não, deixa a luz do sol entrar. Não te cerres, não te escondas. Amém? Glória a Deus, não te escondas, irmãos. Quero orar nessa manhã, irmãos. Essa palavra, quero pedir ao Senhor que essa palavra chegue ao coração de Evelyn. Amém? Evelyn está allá em Playa del Coco, onde está? Playa del Coco? Sim. Amém? Ela disse o lugar aí. Bom, é cerca de Playa del Coco. Amém? Caminho de Playa del Coco, em Sardinal. Amém? Evelyn, que está em Sardinal, pede oração porque amanhã vai ser um exame. Tem que ir onde o médico a fazer uma biópsia. Amém? Porque tem alguns tumores em seu corpo, não diz onde, mas tem alguns tumores e tem medo que sejam malignos. Amém? Os tumores estão aí, mas o medo é que sejam malignos. E queremos que o Senhor estenda sua mão sobre Evelyn nesse momento, aí onde está em Sardinal, não somente a Evelyn, a todas aquelas pessoas que estão escutando ou que vão escutar mais tarde, que estão afetados por tumores, por situações de câncer, por situações, sejam tumores benignos ou malignos, não importa a procedência ou onde estão ubicados em seu corpo, que o Senhor estenda sua mão e haga revertir esta situação, que Evelyn pode estar confiante no Senhor, saber que a sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário tem poder mais que suficiente todavia nesse tempo para sanar, para que ela pueda regressar a sua casa contenta, sabendo que Deus estendeu sua mão, que essa biópsia seja para dar a glória, a honra e a alabança ao Senhor. Amém, Evelyn? Que o Senhor te bendiga a ti e a tu casa. A oração também por o pastor Pedro Álvares, aí em Tegucigalpa, Honduras. O pastor Pedro Álvares pede oração por sua vida e por sua família. Amém? Que Deus bendiga o pastor Pedro Álvares em Tegucigalpa, Honduras. Que a glória do Senhor envolva esse servo de Deus e sua casa, seu ministério. Amém? Que Deus bendiga sua vida. Oro também por Alan Ugalde, le pide oração por Rosemary, seu filho e família, Ubal Rocha. Amém? Por proteção e que Deus abra portas. Glória a Deus, hermano Alan. A palavra foi nessa direção, Alan. Amém? Glória a Deus, que Deus te bendiga, porque Deus está usando você como intercessor, pedindo oração para outro. Isso é tremendo. Deus se agrada disto. Então, se que Rosemary, verdade? Seu filho e família, Ubal Rocha, sejam bendecidos de parte de Deus. Não sei que necessidade tem, pero que a proteção de Deus venga sobre eles, que o Senhor envie seu anjo para guardá-los e abrir-lhes todas as portas que estão cerradas, porque somente Deus las pode abrir. Alan também lhe pede oração a sua família Ugalde Dias, vivem em Nicoya. Eu bendigo essas vidas, bendigo a Joana Dias, bendigo a Kendall, bendigo a Diane, bendigo ao ninho pequenito que se me olvidou o nome, adolescente de 12 anos.
Abdiel, amém. Bendigo esta família em nome de Jesus. Declaro restauração à família Ugal de Dias. Declaro a bendição de Deus. Declaro que os olhos se abram. Declaro que as portas se abram. Declaro que o entendimento se abra e que a família pueda uma vez mais gozar-se em la unidade do mesmo Espírito. Em nome de Jesus. Oro, Senhor, oh Deus, nessa manhã também por Idália Gaitã, aí de São Paulo, com problema nos riñones. Que o Senhor estenda suas mãos. Hemos estado orando por Idália. E ojalá, quando Deus haga um milagre, Idália pueda dizer: Senhor, graças por este milagre. Creemos no milagre de Deus. Eu sou um homem que crê porque eu fui curado de uma enfermidade que nenhum médico tinha poder, a ciência não tinha como sanar. A mim Deus me sanou de sida. Então, se problema de riñão e seja qual seja outro problema, para Deus não é nada. Deus todavia pode formar um riñão novo em el coração de Idália Gaitã, e é o que declaro nesta manhã. Se os médicos han dicho que os riñones já não servem, eu quero declarar por o poder da sangre de Cristo, por a palavra do Senhor, que Deus haga formar, criar novos riñones, já seja restaurar o que tu tienes, ou já seja dar-te riñones novos, para a glória e honra do Senhor. Oro por irmã Gladys. Ah, Senhor, oro por tu serva, por sua casa, por sua família, por sua saúde. Amém. Oro por Fabiano, allá em Brasil. Fabiano, pide oração por sua vida financeira, por seu trabalho, por a vida sentimental, por sua família, por seu ministério. Que a glória do Senhor esteja aí. Que o anjo nesta manhã envie seu anjo a levar a solução. Que o anjo do Senhor visite Fabiano e que as portas se abram para a sua vida. Que toda cadena, que todo grilho, que toda prisão se abra em nome de Jesus e tu encontres libertar em la área financeira. Que Deus te bendiga em tua área financeira, Fabiano, em nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã que a bendição de Deus se estabelece sobre tu vida. Eu declaro a graça e o poder multiplicador de la graça de Deus sobre tu vida. Que a bendição de Deus sobre tua área econômica. Que Deus abra portas de trabalho. Que Deus abra portas de trabalho para ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me dá uma palavra para ti, Fabiano. Diz o Senhor para ti, Ele está preparando algo novo para tu trabalho. Algo novo. Tu tendrás uma empresa com tu nome. Aleluia. É o que o Senhor está me dizendo nesta manhã. Uma empresa com tu nome, registrada em tu nome, Fabiano. E o Senhor te vai abrir esta porta. Assim que começa desde já agradecendo ao Senhor. Desde esse momento, levanta tu mão e diga: Senhor, graças, porque já has enviado el ángel a mi favor. Não espere que as coisas aconteçam. Simplesmente a palavra de Deus já foi liberada para ti. Deus está abrindo uma empresa para ti, Fabiano, aí em Brasil. Você vai desfrutar de tempo novo. Eu vejo pessoas se acercando a ti para trabalhar contigo. Tu vas a dar trabalho para pessoas e nesse lugar onde tu está. Diz o Senhor para ti, desde já levanta tus manos e agradeça, porque já é enviado o ángel para ser o milagre que me pides, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, a glória do Senhor está aí nesse lugar. Oro por o pastor Márcio, em Mococa, aí em São Paulo, interior de São Paulo. Oro por esse varão de Deus, intercessor, pastor, homem de guerra. Oro por esse irmão, por a Igreja Batista Renovada de Mococa. Ah, os irmãos têm um livro de oração nesse lugar. Eu quero orar por ele. Quero orar por o cunhado, por o Luiz, cunhado de Hilda, que tem coronavírus, que esse homem possa ser liberado desta enfermidade, que esse vírus retroceda e não tenha mais poder sobre sua vida. Oro por Jusileia Sena, lá em Avelino Lopes, por sua família, Mauro, Graciela, Edice, Seca, Safira, Ana Clária, Ana Júlia, Samuel, Osealdo, Issa e Jusiela. Pede Jusiela liberação de vícios, cura de enfermidades, liberação de vícios, que as cadenas que han aprisionado alguns desses familiares de Jusiela sejam rotas, sejam quebrantadas, sejam destruídas. Toda a prisão em la área da dependência química, das drogas, do álcool. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que essa família encontre liberação, encontre libertar em Cristo, em nome de Jesus. Oro por Barbosinha, aliás, também Avelino Lopes, Piauí, Brasil. Le pide oração por la saúde de ela.
Senhor, eu quero pedir nessa manhã que tu mano se estenda sobre Barbosinha. Não sei qual é o problema que tem, em que área de seu corpo está sendo afetada por essa enfermidade, pero quero clamar delante de ti nesta manhã que tu glória la envolva, la abrace, que esse manto de misericórdia envolva Barbosinha nessa manhã aí em Avelino Lopes e ela encontre a sanidade que está esperando em ti. Senhor, também em sua família, muitas enfermidades estão assolado a casa de ela. Em nome de Jesus, oro, Senhor, ó Deus, por Raquel, por Júnior e por Isabela. É um pedido de Edna, irmã de Joelma, pedindo oração por Raquel, por Júnior e por Isabela. Que essa família encontre paz, encontre tranquilidade, encontre comunhão, em nome de Jesus. Oro por Lalo, vecino meu aqui em Nandayuri, Lalo, Maria Esther, sua esposa, por Ariana, Mariana e San Caleb, seus filhos. Que o Senhor entre com provisão em sua casa, que o ángel do Senhor lleve provisão a sua casa, que o ángel do Senhor lhe abra portas a Lalo, portas de trabalho, que o Senhor estenda sua mão sobre seu corpo, sobre sua saúde. E nessa manhã eu declaro um revestimento da glória de Deus sobre Lalo, em nome de Jesus. Toda enfermidade retrocede, todo problema em la sangre, Senhor Jesus, em tu nome te pido que tu hagas uma transfusão de sangue sobre esse homem e repreenda toda situação de açúcar, todo o problema que ha afetado seu corpo e sua saúde. Eu declaro liberação, eu declaro sanidade, eu declaro tu glória na vida de Lalo, em sua família. Em nome de Jesus, oro por Marcos Wilker, por restauração, por sanidade, Senhor, ó Deus, e visitação do Espírito Santo em la vida de Arneide, sua esposa. Oro por minha tia Ibanosca, allá em Porto Alegre, Brasil. Oro por Cleonice, que está cuidando de minha tia, Senhor, que ela tenha saúde e paz. Oro por minha irmã Maria Ibrahima, em Rio de Janeiro, Brasil. Oro por fortaleza, oro por consolidação em la relação dela com Deus. Está nascendo de novo, é uma vida que está passando por um novo nascimento e necessita de uma fortaleza de Deus, necessita que Deus ajuste seus pensamentos, equilibre seus pensamentos, sua mente, quite todo espírito de confusão. Eu repreendo todo espírito de confusão, toda voz que lhe abra a mente de ela, em las madrugadas, em las noites, que lhe tire o sonho. Eu, Senhor, em nome de Jesus, esta alma é tua, em nome de Maria Ibrahima, Eugênia Barbosa, minha irmã de sangue, este nome está escrito em tu livro, um novo nome está escrito em tu livro, Senhor, ó Deus, referente a minha irmã, e eu quero declarar sanidade, eu quero declarar restauração à sua vida, que todos os projetos, que todos os sonhos sejam respondidos e contestados por Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, por Ana Lídia também, por restauração em la família. Oro por Jane, aí em Libéria, que Jane, irmã Jane, pueda ser alcançada por o poder de Deus. Sua hija, a Estefania, hemos estado orando por ela, Estefania. Agora é o 15 de julho, vai ter um bebê, amém? E vai passar por uma operação, é necessária a operação. Ela está afetada com predisplasia, problemas no coelho uterino, que o Senhor uterino pueda estender sua mão sobre Estefania, e que essa cirurgia e que o nascimento desse bebê venha com saúde, com fortaleza, que venha um ninho, uma ninha perfeita para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Oro por irmão Ananiel, allá em Brasil, necessita vender sua casa e lhe pide ao Senhor que o Senhor estenda sua mão e envie um comprador para a casa de ele. Quero orar também por alguns pastores. Há muitos pastores que hemos estado orando. Há uma rede de oração, amém, do pastor que está em, vamos a ver, sim, Márcio, já hemos orado por ele, pastor Márcio, amém, que tem um quaderno de oração na Igreja Bautista Renovada. Oro por pastor Filadélfio, amém, pastor Fred em Manágua, pastor Roberto Rivas em Manágua. Bendigo esse povo de Nicarágua, amém, que o Senhor estenda sua nuvem de glória, sua nuvem de misericórdia
e que todas as portas que estão cerradas para essa nação se les abrem em nome de Jesus. Oro por pastor Retro, allá em Manaus, Brasil, em Amazônia, que o Senhor bendiga esse varão de Deus, que sua glória envolva sua vida e sua casa. Oro por irmão pastor Reinaldo Gestenberger, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. La situação do templo, venga a solução de Deus, que o ángel do Senhor toque a porta e a solução aí esteja. Em nome de Jesus, que o Senhor lhes dê uma propriedade a esses irmãos, que possam seguir congregando com paz e tranquilidade. Se esse é o caso, que o Senhor ha permitido que esse templo se les vaya de las manos, porque não há como manter mais esse templo em la possessão da igreja, que Deus lhe abra outra porta, que Deus lhe dê uma outra oportunidade, que Deus pueda, nesse momento, nesse tempo, estender sua mão de misericórdia e dar uma propriedade a esses irmãos, já seja um grande lote para a construção de uma nova igreja, já seja um novo lugar para cultuar, e que eles tenham muito pronto na escritura em suas mãos, um papel de escritura em suas mãos, determinando e declarando e contando o testemunho de que Deus lhes ha dado uma propriedade própria. Eu declaro isso ao pastor Reinaldo Gestenberger, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Oro por pastor Alberto Almeida, amanhã, às 5 da tarde aqui, Costa Rica, às 8 em Brasil. Vamos estar fazendo uma live em vivo por Facebook. Vamos falar de missões, de evangelismo, enfim, você pode conectar-se. Bendigo esse varão. Pastor Paulo Souza, da Igreja Bautista também, allá, missioneira de São Paulo, allá em São Paulo, bendigo o pastor. Pastor Adi Maruzzi, em Avelino Lopes, pastor Walter Graciano, em Itapetininga, Deus bendiga esse varão. Pastor Adi, que o Senhor restaure sua vida, restaure seu corpo, que o Senhor derrame um bálsamo de saúde, que pueda ungir você desde a coronilha de sua cabeça hasta os pés, amém? Todo seu corpo seja revestido da glória do Senhor, traindo sanidade, traindo restauração, fortaleça suas pernas em nome de Jesus. Bendigo a Marúzia, bendigo a igreja em Avelino Lopes, a igreja Vida Plena em Avelino Lopes, em todas as pequenas cidades ali da região de sul de Piauí, também ao norte de Bahia, em Buritirama e todas as comunidades onde estão as igrejas, em Osasco e também aí em Guarulhos, São Paulo. Oro por o pastor Sérgio Batista, por a igreja Carvalhos de Justiça, pastor Marcos Martins, chamado Marcos Bala, famoso Marcos Bala em São Paulo. Bendigo sua vida, bendigo sua casa, bendigo sua descendência, bendigo a Davi e a Bia que estão em Rapão trabalhando, bendigo suas vidas, declaro sanidade, declaro fortaleza, declaro portas abertas em nome de Jesus. Bendigo a Renan e Cláudia, bendigo a Ricardo Dupas e Aline, todo o liderazgo da igreja Carvalho de Justiça. Bendigo ao pastor Carlos Manuel em Porto São Paulo, declaro sanidade, declaro fortaleza em sua vida, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Oro pelos irmãos de la fraternidade, pastores unidos com propósito, pastor Ramon Salas e Rafaela, bendigo suas vidas aí em Pilas de Canjel, a igreja que aí está, em nome de Jesus. Oro por pastor Custódio, allá em La Fresca, por pastor Jesus em La Isla Venado. Oro por pastor Amado, allá em Montanha Grande, em nome de Jesus. Oro por pastor Manuel, aleluia, pastor Manuel, allá em São Pedro, Ricaral. Senhor, ó Deus, bendiga esses varões, bendiga esses servos tuyos. Oro por pastor Stalin Pontes, aí em Orrântia, por pastor Arthur Alvarado, sua esposa Marianela, aqui na igreja Oásis de Esperança em Carmona, amém? Bendigo sua vida, seu ministério e sua casa. Bendigo o pastor Márcio, bendigo o pastor Nelson em Juan Pessoa, Brasil, pastor Josué em Curitiba, pastor Miguel e Nancy, allá em Alphaville, grande amigo, servo de Deus. Bendigo a irmã pastor Javier Espinosa em Huancayo, Peru, amém? Glória a Deus. Penso que vamos estar fazendo uma live por esses dias com o pastor Javier Espinosa, um grande pastor missioneiro, um evangelista tremendo, que trabalha em Peru, lo conosco personalmente, um grande servo de Deus, amém? Oro por essas duas colunas do templo de Oásis de Fé, chamada Flor e Amália, essas duas ancianitas que lhe servem ao Senhor todavia em la casa.
de Deus. Amém? Que Deus lhes dê saúde e fortaleza em toda a sua vida. Oro por suas famílias, por sua casa, em nome de Jesus. Senhor, te damos graça nesta manhã por tudo que o Senhor vem fazendo. Graça nesta manhã por essa oportunidade de estar orando delante de ti, Senhor, oh Deus. Delante de tu trono. Estou ciente que as orações do justo verdadeiramente podem muito. Amém? E eu sei que o Senhor, em seu momento, vai contestar essas orações. Amém? E que tu povo, amado Deus, se arme de valor para dar a glória e a honra a ti. Quando a solução chegar à porta, esse povo haga por lo menos um resto de abrir a porta, creyendo que Deus já está contestando. Há um momento, Senhor, oh Deus, de orar por portas abertas, pero há um momento em que nós outros é que abrimos a porta. Que tu povo pueda abrir a porta à bendição, abrir a porta à glória de Deus, que em suas casas hoje, com portas abertas, a glória do Senhor pueda entrar, llenar cada espaço, aí onde há medo, aí onde há tormento, aí onde há o pânico, a incertidumbre, a depressão. Eu declaro a glória e a vida de Deus nessas casas, aí por São Paulo de Nandayuri, essas famílias que estão assustadas, atemorizadas com a enfermidade que anda assolando o mundo. Eu oro por essas vidas que estão conectadas, eu oro por essas vidas que vão escutar essa oração e lhe pido ao Senhor que estenda seu manto de misericórdia, como diz a Pedro, sim, tu manto, que esse manto de misericórdia cubra a comunidade de São Paulo, de Carmona e de todos os lugares, em nome de Jesus. Que a glória de Deus seja notória sobre essas vidas, que a glória de Deus visite esse povo em nome de Jesus. Há muita gente aqui, irmãos, conectados nesse momento. Há muita gente aqui que está conectado, e eu quero bendecir essas vidas que estão conectadas nesse momento, amém? Que a glória do Senhor visite tu casa, visite tu vida, amém? Que as portas se te abram, que todas as portas sejam abertas. Oro por Charlene de Seitu e seu marido e seu trabalho, que Deus bendiga tu vida, Charlene. Oro por Mateus Conceição, penso eu que deve estar em Brasil, bendigo tu vida. Oro por irmã Renata Fonseca, grande amiga com seu marido também, bendição a tu vida e a sua casa. Oro por Marcela Freitas, Deus bendiga tu casa, tu vida. Oro por Milena Matarrita aí em São Paulo, Deus bendiga tu vida, Milena, bendiga tu casa, bendiga tu descendência, o fruto que saiu de tu ventre, bendiga tu mamãe e toda tu família. Bendigo Márcio Souza aí, hemos orado por tu servo. Bendigo Silmara Rara Villegas aqui de Carmona, bendigo Karen Angelino, bendigo Eliane Tesser, Maria Moura, minha irmã Maria, que Deus te bendiga, sempre está conectada, sempre está pendente das coisas de Deus. Eu bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu ninha que está fora de casa, tendo sua experiência, que Deus la guarde, que Deus la esconda na Jélia e no eco desse humano, que o manto de glória envolva na Jélia, allá onde está, em nome de Jesus, com sua irmã. Bendigo o pastor Alberto Almeida, Jetro, também hemos orado, Adriana Silva, Deus bendiga tu vida. Que o Senhor te abra essa porta que tu estás clamando, que essa porta que o Senhor pueda dizer-te a ti, el ángel já está à porta, amém? E que tu pueda ser despertada para dar-te conta que há um ángel do Senhor tocando a porta. Agora te toca a ti abrir a porta para ver a bendição de Deus. Oro por Mirna, em nome de Jesus, e uma vez mais por Evelyn Rodrigues, amém? Que o Senhor bendiga essas vidas, que o Senhor derrame sua glória e seu poder sobre tu casa e sobre todo o que tu toques tu mano, haja multiplicação da bendição de Deus, amém? Quero deixar aqui uma canção que você pode seguir em espírito de oração aí onde está, amém? Glória a Deus.
nos dijo, orad siempre, siempre, porque